Irmãos, antes da gente ir para a palavra, eu quero mostrar para vocês hoje algo que nós estamos oficialmente mostrando pela primeira vez hoje, né? O Senhor, Ele nos deu o direcionamento do tema desse ano para a nossa igreja. É o ano do tempo com Deus, e nós vamos falar muito sobre isso esse ano, né? Como minha esposa falou, nós vamos ter uma conferência agora em fevereiro, uma conferência profética com o tema intimidade. Então se prepare, meu irmão, para aquilo que Deus vai fazer nos dias dessa conferência. E nós vamos lançar aqui em primeira mão, já está pronto, o livro dos estudos de GC desse ano. Já está pronto, irmão. O Senhor concedeu graça à minha esposa, né? Usou ela de forma tremenda, aonde ela conseguiu construir os estudos, né? Debaixo de oração, direcionamento de Deus. E, meu irmão, nós vamos falar durante todo esse ano sobre essa temática, de ter tempo com Deus. Amém? Esse livro, ele teve um custo para ser feito, então ele vai estar ali na livraria para ser vendido, né? Se eu não me engano, ficou R$20. E os R$20 é para cobrir o custo dele, irmão, só para isso. Amém? Glória a Deus. Então você que faz parte do GC, que quiser ter todos os estudos, quiser acompanhar os estudos, você pode ir ali na nossa livraria, já está lá. Enquanto o culto acontecia, eu ia lá, eu coloquei lá. Já está lá na livraria para você adquirir. Mas tem algumas pessoas que eu preciso nessa noite honrar a vida delas e abençoar elas. Eu gostaria que os líderes de GC que estão presentes ficassem de pé. Isso aí, mano. Glória a Deus. Vocês vão ganhar o livro. Nós estamos semeando na vida de vocês, para que vocês possam ser instrumento de Deus durante esse ano, ministrando nos GCs. Deixa a minha esposa acabar de entregar. O William lá atrás. O Otávio, para você não ficar com a mão levantada, toma aqui, ó, te entrega aqui, ó. Pronto, tá aqui. E lá atrás também, ó, tem 2 líderes lá atrás. Os líderes fiquem de pé que nós vamos orar por vocês agora. Eita glória. Pronto, todos receberam? Irmãos, estende a mão para esse pessoal que está de pé. Se você estiver do lado, já encosta nele assim, declarando bênção de Deus sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, cada líder de GC da nossa igreja, Pai. Cada irmão que tem sido, Deus, um instrumento do Senhor, ó Pai, para ministrar a Tua palavra nos lares, ó Pai. Ó Deus, renova as forças de cada um deles, renova a armadura, Pai. Derrama sobre eles, ó Deus, uma unção nova, Pai. Uma graça, uma sabedoria, Deus, para poder ministrar a Tua palavra em cada um dos GCs. E eu declaro, Pai, que nesse ano, aonde nós falaremos do tempo com o Senhor, de ter tempo com o Senhor, eu declaro que cada um dos GCs será um lugar da manifestação da glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor, querido, pela vida dos líderes. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5. Nós vamos ler os versos 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós leremos os versos 16 e 17. Diz assim um texto: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos,
segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, essa é a tua palavra. E nós te pedimos, Pai, graça, favor do Senhor, para que, mais do que um discurso bem elaborado, Pai, nós possamos ter um toque do Teu Espírito Santo, trazendo a compreensão, ministrando nas nossas vidas, ó Pai, trazendo o entendimento daquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas hoje. Ó Deus, e que nós possamos nessa noite ser transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que seja uma noite de transformação sobre nós. Que eu seja, Pai, tão um instrumento usado pelo Senhor, usado tão somente conforme a Tua vontade, porque a glória, a honra e o louvor, elas são destinadas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, né, e a gente já vem falando, o tema para nós esse ano é tempo com Deus. Porque nós entendemos em Deus que a igreja precisa voltar os olhos para o Senhor. A igreja precisa voltar a olhar para Deus. A olhar para Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador. A igreja precisa voltar à essência pelo qual ela foi criada. Para adorar a Deus, para buscar a Deus. Nós precisamos voltar para isso. E uma das coisas que vai acontecer, que precisa acontecer quando você começa a investir tempo em Deus, e nós precisamos mudar um pouquinho essa expressão, né? Gastar tempo. A gente não está gastando, nós estamos investindo. Em Deus você investe, você não gasta. Quando a gente começa a investir tempo em Deus, nós começamos a conhecê-lo como Ele é. Nós começamos a conhecê-lo. Quando você lê esse texto essa carta de Coríntios, quando Paulo ele está falando aqui a respeito, né, de duas maneiras de se conhecer a Cristo. Se você perceber, meu irmão, na Bíblia, não tem nada que é isolado. Não tem como você pegar um versículo bíblico de forma isolada e tentar aplicá-lo. Isso é um perigo. Um texto fora do contexto gera um pretexto para heresia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, quando nós lemos esses dois versículos, eles estão vinculados entre eles. Por quê? Porque toda a transformação vivida pelo crente, toda a mudança que nós precisamos viver na nossa vida, ela vem em função do conhecimento que nós temos de Jesus Cristo. Aleluia. Então há dois níveis diferentes de conhecimento que Paulo está falando. No versículo 16 ele fala de conhecer a Cristo, do primeiro conhecimento, ser o conhecimento segundo a carne, que pertence à dimensão natural. E depois ele vai falar de um outro conhecimento, que é o conhecimento espiritual, ou ainda a revelação. Paulo lhe declara que a forma correta de se conhecer a Cristo é a segunda. E depois de ter feito essa afirmação, é que ele fala sobre ser nova criatura. Então, depois que ele fala que o conhecimento que eu e você temos que ter a respeito de Cristo não é um conhecimento segundo a carne, mas segundo o Espírito, aí ele fala que nós somos nova criatura. Obrigado. Alguém entendeu? Meu irmão, há pessoas que conheceram Jesus de perto, andaram com Jesus,
caminharam até mesmo de forma íntima com ele, e nunca enxergaram o seu poder transformador. Um exemplo disso é Judas. Judas andou com Jesus. Judas viu Jesus fazer milagres, prodígios, maravilhas. Judas, ele se assentou à mesa com Jesus. Jesus partiu o pão com ele. E mesmo assim, ele traiu Jesus. E o seu pecado não foi somente no momento de traição. Senão poderíamos até concluir que ele falhou somente nessa hora. Mas João declara que Judas era ladrão. Ele roubava o que era lançado na bolsa. Ou seja, ele, apesar de conhecer Jesus, apesar dele andar com Jesus, apesar de se assentar à mesa com Jesus, Judas nunca foi transformado de fato. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Ele. As igrejas estão cheias de pessoas assim. Cheias. Pessoas que foram ensinadas em como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação na sua vida. Pessoas que o que elas aderem é uma nova religião, a um novo grupo de pessoas. O que muda, quantas pessoas estão nas igrejas, e o que mudou nelas foi o exterior. Mudou a forma de vestir, mudou a forma de falar. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, nós temos o nosso dialeto. A gente tem o nosso dialeto. Eu compartilho com alguns irmãos aqui da igreja, né, que eu sei que é da ala pentecostal da igreja, alguns vídeos assim, né? Alguns vídeos que eu sei que eles vão entender o que está falando, porque é o dialeto pentecostal. Nós temos a nossa forma de falar, nós temos a nossa forma de agir, mas conhecer a Cristo, irmão, vai muito além do que uma transformação exterior. E aí é que está o grande problema. Por muitas pessoas mudarem o exterior, quando elas olham outras pessoas com um exterior que não é de acordo com o delas, elas julgam aquelas pessoas. Eu e a Alessandra, a gente ouviu um relato de uma pessoa que foi muito interessante. Essa pessoa já viu a gente ministrar várias vezes. E um dia ela chamou a gente para conversar, e ela falou da seguinte forma: olha, eu via vocês, né, ministrando, e eu falava com Deus assim: Deus, que absurdo. Como assim? Como assim, Deus? A igreja deles é preta. Como assim, Deus? A igreja deles tem fumaça, tem luz. Como assim, Deus? A pastora é toda tatuada. Ela tem cabelo curto. Como? E ela estava revoltada com Deus por causa disso. Porque ela aprendeu que conhecer a Cristo, a mudança é exterior. O que ela via, ela determinava se realmente era um cristão ou não. Só que você pode, irmão, andar anos e anos e anos na igreja,
Você pode, irmão, até começar a exercer funções dentro da igreja. Você pode ser um voluntário, um obreiro, um diácono. Você pode ser um pastor, sem nunca ter conhecido a Cristo realmente. Quando a gente fala, irmão, de ter tempo com Deus, é para que nós, como igreja, possamos conhecer a Ele. Conhecer realmente quem Ele é. Como Jó falou, olha, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu te vejo, eu sei quem você é. Conhecer a Cristo é ter a sua vida transformada. Sabe, irmão, o que nós mais temos visto no meio do povo de Deus são pessoas que conhecem Jesus na carne. Um outro exemplo de pessoas que conheceram a Cristo na carne foram os irmãos de Jesus. Os irmãos dele. Os irmãos dele conheciam ele na carne. Viram ele nascer, viram ele, mas não criam que ele era o Salvador. Quem está entendendo? Qual é o conhecimento que você tem de Jesus, irmão? Como você tem se relacionado com Ele? Os irmãos de Jesus chegaram a falar com Ele, tipo assim, olha, você não é bom, você não é, você está querendo aparecer, você não é isso tudo aí não. Mas eles não conheciam a Ele realmente, quem Ele era. Quem está entendendo? Quem é esse Jesus ao qual você diz professar fé? Qual é o conhecimento que você tem dele? Jesus, ele faz duas perguntas para os discípulos. A primeira, quando ele está em Cesareia de Filipe, ele fala, olha, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? E você vê várias respostas. Olha, eles estão falando que você é um dos profetas, que você é João Batista, Jeremias. É isso que eles estão falando de você. E aí Jesus, ele muda o nível da pergunta, porque a primeira pergunta ele faz, o que o mundo, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito. As pessoas que me veem quando eu estou caminhando, as pessoas que me veem quando eu estou orando por alguém e está sendo curado, as pessoas que me veem de longe, o que elas estão dizendo? Mas ele muda o nível da pergunta, ele faz a segunda, ele fala, o que vocês dizem que eu sou? Quando ele fala para os discípulos o que vocês dizem, ele está descendo a pergunta para o nível do relacionamento, da intimidade. Aqueles que caminham junto dele, aqueles que estão ali sentando à mesa com ele, dividindo o pão com ele. O que vocês dizem ao meu respeito? E a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a declaração de Pedro, ela foi chamada de quê? Quem sabe? Revelação. Não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Ele teve uma revelação de quem é Cristo.
O que Paulo não conseguiu entender com a sua mente, enquanto ele perseguia a igreja, isso mudou quando Jesus apareceu para ele. Isso mudou. Sem uma revelação acerca de Jesus, meu irmão, alguém pode crescer dentro da igreja, pode receber toda a formação religiosa, pode saber tudo acerca de Jesus e mesmo assim nunca ser transformado. O conhecimento de Cristo, ele tem que transformar a tua vida, ele tem que transformar a tua história, ele tem que transformar quem você é. Quando você entende a dimensão de quem Ele é, quando você entende e não entende de forma intelectual, mas por uma revelação do Espírito de quem Ele é, meu irmão, a sua vida é drasticamente mudada. Só que não tem como, querido, você conhecer a Cristo sem investir tempo nisso. Não tem como. Você precisa investir tempo. Você precisa se relacionar com Ele. Você tem que ter, meu irmão, um conhecimento a respeito de Cristo, e a experiência que você tem que ter é sua. Porque tem gente que quer ter um conhecimento de Cristo, ou a experiência, ou o relacionamento com Cristo que o outro tem. Quem está entendendo? Ah, meu pai é top nesse negócio aí. Estou junto com ele. Tá não, irmão. Tá não. O quanto que você tem dedicado em conhecer a Ele, em conhecer a Jesus. O quanto você tem se dedicado, meu irmão, a saber a respeito dEle, a se relacionar com Ele. Muitos têm o conhecimento de Cristo, que você pergunta quem é Jesus? Ah, Jesus é o filho de José, é o filho de Maria, é o carpinteiro, ele nasceu na manjedoura, ele andou por aí falando isso, falando aquilo, muitos milagres, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e meu irmão, é isso aí, está certo. Mas aqueles que dedicam tempo com Deus, meu irmão, é fácil você distinguir. Porque quando você pergunta, quem é Jesus? Ele não vai virar para você e apresentar um conhecimento intelectual. Ele vai falar com você, ah, Jesus. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. É aquele que eu ouço a sua voz todos os dias. A voz dele é tão real para mim. Tem pessoas que se relacionam de uma forma tão profunda que conseguem sentir o cheiro dele. Como é que você tem se relacionado, querido? Nós precisamos deixar de ser pessoas que têm um relacionamento raso. Estava uma frase que eu ouvi de um irmão uma vez, que ela foi muito forte para mim. Tem pessoas que têm um mar de conhecimento de Deus, com um palmo de profundidade. Um palmo de profundidade. Está no raso. Está no raso do relacionamento, da intimidade.
Se você for olhar Ezequiel 47 do rio, está na Bíblia, irmão, depois você procura, mais fácil. Quando ele vai falar que ele é levado a um rio, e ele começa a falar que quando ele entra no rio, as águas dão nos atelhos, e depois mede mais 1000 côvados, as águas estão nos joelhos, mais 1000 côvados, as águas estão nos lombos, mais 1000 côvados, as águas são tão profundas que só podem se passar a nado. Você já leu esse texto? Então, irmão, esse é o problema de você ter um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Por quê? Porque você conhecer a Cristo é uma caminhada progressiva. Preste atenção no que o texto de Ezequiel fala. Ele está medindo distância quando ele fala de 1000 côvados. Ele está medindo distância, ele mediu 1000 côvados, distância, ou seja, tempo. O tempo que você percorre na sua caminhada com Deus. Mas a segunda medida que ele apresenta ali é profundidade. Porque à medida que ele vai caminhando, as águas vão subindo. À medida que ele vai caminhando, ele vai se aprofundando em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não ache que você chegou a algum lugar. Deixa eu te dizer algo, você não chegou a lugar algum. Existem águas mais profundas, existem lugares aos quais você ainda não chegou, existem águas às quais você precisa passar a nado, aonde você precisa estar no controle e na direção de Deus. Entenda isso, irmão. O problema é que nós queremos ter o controle de tudo, sendo que Deus nos chama para perder o controle nele, porque o controle da nossa vida é dele. O controle da nossa vida é dele, irmão. Você precisa se aprofundar cada vez mais em Deus, você precisa conhecer Ele cada vez mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Como que tem sido o teu relacionamento com Deus, irmão? Como que você tem visto isso? Ou igreja para você, meu irmão, é simplesmente você cumprir um protocolo. Eu tenho que ir no culto domingo porque eu preciso reabastecer a minha bateria para a semana, porque eu sou um camelo espiritual. Eu preciso só de um dia para o resto da semana. Quando você começa a conhecer Jesus intimamente, você começa a ter mais fome. Quando você não conhece Ele intimamente, quando o seu conhecimento de Jesus ele é intelectual, você senta aqui nos domingos, você ouve uma palavra e você já fica abastecido para a semana inteira, para você tá bom. Nossa, que coisa maravilhosa, agora eu vou romper a semana inteira com isso que está sendo ministrado, glória a Deus. Mas à medida a qual você vai conhecendo Cristo intimamente, à medida que você vai se relacionando com Deus, cada vez mais, meu irmão, a fome aumenta. E não é a fome do crente não, tá? Que o crente parece que tem uma colônia de lombriga dentro dele, de tanto que come. Misericórdia. Eu acho que quando a Bíblia fala do devorador, é a fome que o crente tem por comida. Brincando. Meu irmão, quanto mais você se relaciona com Deus, mais fome de Deus você tem. Mais fome de Deus você tem. E aí, o que vai acontecer? O alimento que você recebe aqui no culto, amanhã você já está com fome. Na terça-feira você está com mais fome. Na quarta com mais fome. Essa fome, irmão, ela só vai se saciar quanto mais você se relacionar com Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus. O nosso conhecimento de Jesus, ele não pode ser um conhecimento, meu irmão, intelectual.
Nós precisamos ser transformados por isso. Nós precisamos conhecer Ele espiritualmente. Nós precisamos nos relacionar com Deus, irmão. Relacionar com Deus. Sabe, querida, a tua Bíblia, ela não pode ser somente o livro que você abre aos domingos. A tua Bíblia, irmão, ela não pode ser o livro ao qual ela fica na tua casa aberta no Salmo 91. Porque tem crente que acha que é isso, né? Que é pegar a Bíblia em casa, abrir no Salmo 91, ele acha que com a Bíblia aberta, criou-se um escudo de proteção ali dentro da casa dele. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor está falando que a palavra não me protege a minha vida. Então deixa eu te ensinar, cabeção. É por isso que a gente tem um seminário na igreja, tá? Para você aprender. Amém? A Bíblia. Quem tem a Bíblia de papel, pega aí. Quem não tem de papel, eu te oriento a comprar uma. Porque ter a Bíblia no celular é bom, sim ou não? Ajuda, não ajuda? Ajuda. Mas tem hora, irmão, que é bom você pegar. Tem hora que é bom você abraçar a palavra. Tem hora que é bom você dar um cheiro nela. Faz assim. Todas essas palavras que estão escritas aí, é a palavra de Deus? Só que essa palavra, ela tem um nome. Logos. A palavra escrita. Amém? É a palavra escrita. De Gênesis a Apocalipse. É a palavra escrita. Eu posso pegar essa palavra escrita aqui, irmão, botar na tua cabeça, um Salmo 91 aberto, não vai criar um escudo na tua volta. É a palavra escrita. Mas essa palavra, ela também tem outro nome. Quem aqui já leu a Bíblia? Você lê, eu creio, em nome de Jesus. A fé é minha, eu creio no que eu quiser. E que você está lendo um texto, e de repente aquele texto, parece que você nunca tinha lido ele na vida. Parece que ele vira 3D. Ele salta assim da Bíblia, ele te chama a atenção, e aquilo ali começa a ministrar no teu coração. Você fala, gente, mas eu já li a Bíblia umas 50 vezes. Fé é minha, eu creio no que eu quiser. Eu já li umas 50 vezes isso aqui, eu nunca vi, meu Deus, o que é isso? Você sabe como é que é isso? A tua Bíblia, a palavra, ela teve uma transformação. Ela se transformou de logos para rema, palavra revelada. E somente o Espírito Santo de Deus pode revelar. Só Ele pode revelar. O problema é que muitos estão tratando a palavra de Deus no logos. E não se relacionam com Deus para enxergar o rema. Para enxergar a palavra revelada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurados é Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. E eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Que rocha? Que rocha? A revelação de quem Ele era. Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade,
Meu irmão, você precisa conhecer a este Cristo, mais do que intelectualmente. E, meu irmão, nós somos pessoas, nós somos uma igreja que ela motiva o estudo. Tanto nós temos um seminário, irmão. Aliás, está com as inscrições abertas. Nós temos um seminário porque o nosso desejo é que você aprenda a palavra de Deus, você aprenda a Bíblia. Amém? Nós somos aquele tipo de pastor que é doido, que prefere que o povo que está ouvindo a mensagem entenda a palavra. Por isso nós temos um seminário. Agora, muito mais do que a compreensão intelectual, você precisa se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus. E isso, meu irmão, é algo progressivo na tua vida. Você precisa cada vez mais se aprofundar. Cada vez mais, irmão. Quando a gente fala que quanto mais você se alimenta, mais fome você tem, é por causa disso. E o cristão, ele tem, a tendência do cristão é a seguinte: quando ele vem para Jesus, ele vem esfomeado. Sim ou não? É o que, no nosso dialeto, é o primeiro amor. Ele vem esfomeado. Ele quer saber de Jesus, ele quer saber tudo, ele quer conhecer, ele quer orar, ele quer buscar, ele quer tudo. O problema é quando a gente vai caminhando. É que essa fome, ela vai sumindo. Ela vai sumindo. Se você não se alimentar de Deus, a fome vai sumindo. Eu já falei isso aqui uma vez, mano, e isso é uma realidade. Você tem fome daquilo que você já experimentou. Eu, por exemplo, eu tenho fome de churrasco. Estou aberto a convites. Eu tenho fome de pizza. Eu não tenho fome nenhuma de jiló, que o gaúcho não conhece, né? Nem queira, viva sem isso. Agora eu vou cutucar a onça. Eu não tenho fome nenhuma de piqui. Uma fruta que você não pode morder, você tem que roer por causa do espinho, não. Não, isso não presta. Como que você vai ter fome de Deus se você não conhece Ele, não se relaciona com Ele? Como? Como que você vai ter fome daquilo de quem Jesus é, se você não busca a Ele, se você não se relaciona com Ele, com a palavra dEle, se você não tem vida de oração, não tem vida de jejum? Como, irmão? Se você não se alimentar, você não vai ter fome. Se eu não me engano, quando você fica um grande período em jejum, as primeiras horas são as piores, porque a fome bate. Mas depois que você vence as primeiras horas, acabou. Você consegue levar. Se você não se relacionar com Deus, se você não tiver uma vida intencional de busca a Deus,
a fome vai acabar. Ela vai parar. E você vai ter fome daquilo ao qual você colocou no lugar de Deus. Qual é o conhecimento que você tem de Cristo? Qual o conhecimento que você tem dele, irmão? Como tem sido seu relacionamento com Deus, irmão? Nós estamos falando, irmão, que nós estamos num ano aonde nós vamos nos dedicar o ano inteiro a respeito disso. De nos relacionarmos com Deus. Nós vamos ter essa conferência agora em fevereiro, que ela é a abertura do semestre do seminário. Irmãos, e eu já vou avisar, falar, né, a todos com amor e graça. Não espere ninguém de fora, querido. Porque nós não vamos trazer ninguém. Nós vamos trazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo e está bom. Está bom, irmão. Porque este ano o que o Senhor está mandando a gente fazer é tirar os olhos do resto e olhar para Ele. Então na conferência você vai me ver pregar. Você vai ver a minha amada esposa pregar. Você vai ver o pastor Felipe pregar. E eu tenho certeza, irmão, que vai ser algo sobrenatural. Vai ser algo sobrenatural. Não por causa de quem vai estar ministrando a palavra, mas por causa de quem nós estamos buscando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós não podemos parar de avançar em conhecer a Cristo intimamente. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar crescendo na plenitude, até a plenitude do conhecimento de Cristo. Até a plenitude do conhecimento de Cristo. Meu irmão, se nós realmente entendemos esse propósito, escute o que eu vou dizer para vocês. Se todos nós como igreja entendermos isso e buscarmos viver isso, se prepare, irmão. Nós vamos começar a ver, desde os GCs, cura, salvação, restauração, manifestações do Espírito Santo de Deus. Os nossos cultos, você vai começar a mudar a sua forma de entender como que você vai vir para cá. Nós vamos viver isso na conferência, você vai ver. Você vai chegar aqui, irmão, na conferência, e você vai ver umas coisas esquisitas. Você vai chegar aqui, o culto, antes de começar o culto, e já vai ter uns irmãos no chão babando. Já vai ter uns irmãos aqui chorando, orando. Porque quando um povo se volta para buscar a Deus, nada mais importa. Nada mais importa. E aí, irmão, você se prepara. Sinais, prodígios e maravilhas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. O que você tem que fazer é não ficar de fora disso.
para você entrar nisso, busca a Deus. Mude a sua vida de busca ao Senhor. Você vai ver uma transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos.